Graça e paz, abençoado. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a este humilde canal onde nós vamos pregar a palavra de Deus. Vamos compartilhar a graça de Deus e o apostolado, ok? Vamos lá. Essa é mais uma MGA, Mensagem da Graça e do Apostolado. Como diz Romanos 1,5. Anote e leia em sua Bíblia. Mensagem número 5, mais uma MGA deste evangelista William, do Ministério Graça e Apostolado. O MGA, Ministério Graça e Apostolado, que há 30 anos é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Então nós vamos estudar a graça de Deus, o apostolado, a nova aliança para os que creem em Deus, o Novo Testamento, conforme me capacitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Criador, e em sua palavra ele capacita quem crer. Está aqui, 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Eu digo sempre, por que está destacado em amarelo? Porque é simples. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Da nova aliança que Deus fez com a humanidade. Não da aliança antiga, não da lei. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, como o texto diz, olha. Não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É muito sério isso, não é a mensagem de hoje, mas, de fato, a letra mata. E quando o apóstolo Paulo está falando da letra, ele está falando da lei. Nova aliança. Ministros de uma nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei, não da antiga aliança. Por quê? Porque a letra mata, e é o que está acontecendo absurdamente hoje em dia. Vamos à palavra. Portanto, sigo nesta obra e hoje a mensagem, mais uma MGA, para aprendermos de uma vez por todas na Bíblia e pela luz da graça de Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão e minha irmã, caro amigo e amiga, tu que está me assistindo aí. Abra sua Bíblia, porque eu não vou pregar nada do que eu penso ou do que eu acho, de forma alguma. Comecei a ser concebido na graça lá em 2010, faz muito tempo. Estava ficando até muito inchado, com o conhecimento da graça que o Senhor tem me dado. E chegou a hora de eu compartilhar isso com vocês. Não só eu. Estou no Ministério MGA. E o canal do MGA Oficial no YouTube tem muito conhecimento. Muitas revelações pregada pelo apóstolo, pastor e nosso mestre Marcos Gomes, pastora Sueli, os demais pastores do MGA e os demais colaboradores. Muita informação, muito vídeo, muito conhecimento da palavra. Portanto, abra sua Bíblia. Eu vou te mostrar na sua Bíblia o que está aqui no título. Mostrar na sua Bíblia, para que tu veja e comprove. E eu certamente sei que o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Já terá valido a pena se essa semente der fruto para uma vida. Já terá valido a pena. Eu não me importo com essas coisas de visualização e etc. Eu quero que visualizem, é óbvio, não vou ser hipócrita. Mas se uma pessoa visualizou, a semente brotou neste coração e o Senhor está dando crescimento, para mim, já valeu a pena ter estado aqui. Amém? Portanto, agora eu vou pedir para que possamos orar, e eu vou orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que
esta mensagem, os textos bíblicos, a palavra que nós vamos ler. Não volte para o Senhor vazia, que surta o efeito para qual foi destinado. Amém? Que o Senhor toque na sua mente, tire o véu do seu entendimento e que testifique no seu coração a palavra dele. Não a minha, não a palavra do homem, mas a palavra dele, que é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Amém? Vamos aqui então ao slide. Qual que é a mensagem de hoje? Jesus de Nazaré não veio para nós gentios. Não pertencemos ao Nazareno. Em graça, somos de outro. Como está em Romanos 7,4. Abra sua Bíblia em Romanos 7,4. Aqui está o título. Jesus de Nazaré não veio para os gentios. Nossa, que besteira é essa que tu está falando, William? Será que é besteira? Será que é heresia? Será que é loucura? Comprove na sua Bíblia. E mais do que isso, o Espírito Santo vai testificar no seu coração. Ele não veio para os gentios. Aí quem são os gentios? Todos os que não são judeus. Todos os que não são judeus são gentios. Todos que não são israelitas. Na verdade, todos que não têm a descendência israelita são gentios. Porque até judeu, até gentil se tornava judeu. Todos que não são israelitas não são da descendência de Israel. São gentios, os estrangeiros. Ele não veio para os gentios. Vocês vão ver. E nós não pertencemos ao Nazareno. Não. Jesus de Nazaré é uma coisa. Ele trouxe muitas palavras, profecias, palavras vindas diretamente do trono, diretamente dele sendo Deus. Para todos os povos? Sim, obviamente. Mas vocês vão entender, porque nós não pertencemos ao Nazareno. Em graça, pertencemos a outro, somos de outro, como diz a sua Bíblia, como diz a palavra de Deus, Romanos 7,4, confira aí. Vamos ler? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha o que diz, Romanos 7,4, leia comigo. Vamos ler inteiro do 1 ao 4. Meus irmãos, falo a vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o marido estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Para o quê? Para pertencerem a outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Então perceba, meu irmão, perceba, minha irmã. Romanos 7:1-4. Pertencerem a outro. O apóstolo dos gentios, o apóstolo Paulo, nos disse isso, nos ensinou isso. E por que pertencer a outro? Como assim? Pertencer a outro, aquele que ressuscitou. Por isso o título, não pertencemos ao Nazareno, mas somos de outro, como tem aqui no título. Preste bem atenção, vamos ler aqui, olha. Este texto bíblico faz parte da carta aos Romanos.
escrita pelo apóstolo Paulo. E aborda o quê? A relação entre os cristãos e a lei. Vamos analisar versículo por versículo e chegar no versículo 4, que é o texto principal ou a tônica da mensagem. O apóstolo Paulo escreve carta aos Romanos. Vamos ler aqui. Abra sua Bíblia, Romanos. Vamos ler aqui Romanos 1. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá? Romanos 1. Veja só. Paulo, servo de Jesus Cristo. Não é qualquer pessoa. Chamado para ser apóstolo. Apóstolo, enviado, é o que significa a palavra apóstolo. Separado para o Evangelho de Deus. Ele foi separado para o Evangelho de Deus. Veja só, hein? O qual foi prometido por ele de antemão, ou seja, de maneira antecipada, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Onde está isso? Esta profecia. Separado de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Pode anotar, coloca aí uma sinalização e escreve Isaías 42:6. Leia depois Isaías 42:6 e tu vai comprovar Deus, através da boca do profeta Isaías, falando do apóstolo Paulo, e ele, depois que recebeu as revelações da graça, ele entendeu que a profecia de 42:6 está falando dele mesmo, o enviado para os gentios, luz para os gentios, ok? Vamos continuar aqui. Acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos a graça e o apostolado. Por isso que nós vamos estudar a graça e o apostolado. Mais uma mensagem da graça e do apostolado. Para chamar dentre as nações um povo para a obediência que vem pela fé. A todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Veja, o apóstolo Paulo, ele está endereçando, o apóstolo Paulo está sendo remetente e o destinatário desta carta, os crentes em Roma, como está no texto. Ali em Roma havia, com certeza, cristãos convertidos à mensagem, à pregação do apóstolo Paulo, à graça de Deus, mas que tinham influência da lei. Certamente muitos gentios que estavam na igreja de Roma pertenceram ao judaísmo, largaram o judaísmo. Mas existia algum gentio na igreja de Roma? Claro, os romanos são gentios. E por que então deveria ter algum gentio influenciado pela lei, pela religião judaica? Certamente, desde os tempos passados, já existia estrangeiros no meio do povo de Israel. Vamos comprovar isso aqui, na palavra de Deus. Dá uma olhadinha. Eu preparei algo aqui para vocês. Mostrar isso aqui para vocês, olha. Historicamente, a cidade de Roma começou como uma pequena aldeia que cresceu, e se desenvolveu ao longo do tempo, tornando-se eventualmente a capital de um vasto império, Império Romano. A civilização romana foi influenciada por várias culturas e povos que habitavam a região da Itália, incluindo os latinos, etruscos e sabinos. E desde antigamente, desde o povo de Israel, já existia estrangeiros no meio do povo de Israel. E fatalmente já existia gentil que havia se convertido para o judaísmo.
Sempre existiu estrangeiro no meio do povo de Israel. Sempre existiu. Vamos comprovar isso. Aqui, ó. Dá uma olhadinha. Lá em Êxodo 22, 21, o Senhor fala para o povo de Israel: não maltratem nem oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então veja, o Senhor falando para o povo de Israel: não maltratem e nem oprimam o estrangeiro. E gentil significa estrangeiro. A palavra gentio significa estrangeiro, estranho. Estrangeiro vem da palavra estranho. Estranho àquela nação. Estrangeiro significa gentil. Gentil significa estrangeiro. Desde sempre existiu estrangeiro no meio do povo de Israel. Por isso o Senhor faz essa observação, essa recomendação. Êxodo 22, 21. Não maltratem nem oprimam o estrangeiro. Por quê? Pois vocês foram estrangeiros no Egito, quando eles ficaram presos no Egito, quando eles foram oprimidos pelo Egito durante muitos anos. Então não façam isso agora, não oprimam o estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros lá no Egito. Êxodo 23, versículo 9 também diz, mais uma vez: não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Comprove aí, dá uma olhadinha, ó. Êxodo 23, 9. E tem aqui também, Levítico 19, 14. O estrangeiro, poderia estar escrito aqui o gentil, o estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como o natural, como se fosse natural da terra ali de Israel, natural deles. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 19, 34. Olha números, olha só isso aqui. Números 15 e 30. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, ou seja, os israelitas, seja estrangeiro residente, insulta ao Senhor e será eliminado do meio do povo. Por que eu estou trazendo esses versículos? Porque Paulo escreveu a carta aos Romanos. Ele escreveu a carta aos Romanos, nós vamos ler. Falo a vocês que conhecem a lei. Mas como assim os gentios romanos conheciam a lei? Até porque Roma tinha muita influência de Israel, muita influência do judaísmo. Roma que oprimia. Mateus, cobrador de impostos. Para Roma, ele era cobrador de impostos, impostos absurdos que ele cobrava, tanto que o povo de Israel odiava Mateus. Mateus que escreveu o livro histórico de Mateus, ele era cobrador de impostos do Império Romano, então tinha muita influência e eles conheciam a lei. E certamente alguns da igreja de Roma viveram a lei, praticavam a lei, os costumes, os preceitos da lei. E agora nós vamos entender o porquê do título desta mensagem de hoje, ok? Nós vamos entender, e ele diz no versículo 1, vamos olhar aqui, olha. Romanos 7:1. Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei, ou seja, não são leigos, vocês conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Paulo começa chamando a atenção dos leitores, dos romanos, dos crentes de Roma, afirmando que está falando com pessoas que têm conhecimento da lei. Ele vai utilizar agora uma analogia para explicar esta questão aqui, que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto essa pessoa está vivo. Isso serve como uma introdução para o ponto principal da sua mensagem. Então veja, meus irmãos, falo com vocês como pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Ele vai usar agora uma alegoria, ele vai usar agora um exemplo
tá? Só para servir de introdução à mensagem, que é o versículo 2. Vamos lá, vamos aqui na mensagem. Por exemplo, amados, é só um exemplo. Essa questão aqui, que fala da mulher casada, está ligada a seu marido, muitas denominações religiosas, igrejas evangélicas pegam este texto e fazem doutrina deste texto. Ele mesmo já diz que ele está usando um exemplo da lei. Por quê? Ele diz no versículo 1, vocês são conhecedores da lei. Então ele está usando um exemplo da lei para chegar na mensagem principal dele, na tônica da mensagem dele. Ele está usando um exemplo para que as pessoas entendessem o que ele de fato quer transmitir. Vamos ler aqui então o versículo 2 de Romanos 7. Vamos dar uma olhadinha. Por exemplo, pela lei, a mulher casada, pela lei de Moisés, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Paulo utiliza o exemplo do casamento para ilustrar sua mensagem. Ele compara a relação entre a lei e a pessoa a um casamento. Enquanto o marido está vivo, a mulher está vinculada a ele, pela lei do casamento. No entanto, se o marido morre, ela fica livre dessa obrigação legal mosaica. Amados, preste atenção. Ele diz, por exemplo, ele está usando um exemplo, uma alegoria para chegar na mensagem principal. Na lei de Moisés, de muitos mandamentos, esse era um deles. A mulher casada com o seu marido, ela está vinculada a ele enquanto o marido estiver vivo. Ela só poderá casar com outro depois que esse marido morrer, segundo a lei de Moisés. Enquanto a lei existia, enquanto o marido estava vivo, ela estava vinculada. Vocês vão entender quem é esta mulher. O que significa revelação da graça? Quem é esta mulher? Preste atenção. Vamos continuar lendo. O versículo 3. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Aqui Paulo destaca que se a mulher casar com outro homem, enquanto o primeiro marido está vivo, isso seria considerado adultério. No entanto, se o marido morrer, ela fica livre da lei do casamento. E ela pode casar novamente sem ser considerada adúltera. Enquanto o marido, segundo a lei de Moisés, estava vivo, ela, pela lei de Moisés, obrigada a estar com ele. Se ela quisesse um dia arrumar outro marido, este marido deveria morrer. Só depois da morte desse marido, mesmo separada, separaram alguma coisa do gênero, mas ele estava vivo. Aí sim ela poderia se casar com outro homem e não seria considerada adúltera. Na lei de Moisés, essa era a lei do casamento. Ok? Então, a lei, o que dizia a regra da lei do casamento? Separou do seu marido, mas ele ainda vive. Então, pela lei, você ainda está vinculada a ele. Se ele morrer um dia, aí sim poderá casar-se com outro homem. E aí não seria considerada adúltera. Qual que era a regra desta lei? Enquanto o marido viver, não casar com outro. Ok?
Se ela casasse, qual seria o crime que ela cometeu? Adultério. E a condenação? Apedrejamento e morte. Imagine hoje se extinguissem as leis em nosso país. Qual crime que você iria cometer? Se cometesse algum erro, algum equívoco, se matasse alguém e não existisse a lei que dissesse que matar alguém é um crime. Lei de trânsito. Algum crime de trânsito. Se não existisse a lei hoje, extinguiu a lei, revogou-se a lei de trânsito, qual é o crime que você cometeria? O crime só existe por conta do quê? Por conta da nossa lei. Ok? A nossa lei que traz as regras. Ok? Então, no trânsito, fez atropelou alguém, passou um sinal vermelho, nós cometemos o quê? Crime de trânsito. Por quê? Porque a lei diz isso. Tá entendendo? Na lei de Moisés, ela só era considerada adúltera. Ela só cometia o pecado porque ela transgredia a lei. Se nós hoje transgredirmos a nossa lei, nós cometemos um crime. Ela transgredindo a lei, ela cometeu um pecado. Preste atenção no que eu vou dizer. O pecado que separava o homem de Deus, o pecado de Adão. Antes da lei, Adão cometeu um pecado que separou o homem de Deus, o pecado original. Este pecado separava o homem de Deus. Isso foi antes da lei. Na lei, o pecado contra a lei era a transgressão da lei. Lá em 1 João diz isso. Vamos dar uma olhadinha. 1 João 3. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é. O que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei. Então entenda. Ela só cometia o pecado porque ela transgredia a lei. Marido vivo, e se casasse com outro homem, cometia pecado. Seria considerada adúltera. Qual é a condenação dela? Apedrejamento, morte talvez. Ok? Então, o pecado, sabe o que é o pecado, irmão e irmã? É a transgressão da lei. Na graça, não tem mais lei. Não estamos debaixo da lei. Por isso nós não pecamos contra Deus. O primeiro pecado contra Deus que separou o homem de Deus foi o pecado de Adão. E Jesus, ele reconciliou o homem de Deus. O pecado da transgressão da lei, porque pecado era 1 João 3,4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é o quê? A transgressão da lei. Ela cometeria este pecado. Transgredir a lei. E nós aqui no Brasil, por exemplo, ou em qualquer outro país, a lei diz o quê? Se matar alguém, cometeu um crime. Está conseguindo entender? Se atropelou, avançou um sinal vermelho, cometeu um crime, crime de trânsito. Mas quem é que diz para nós que nós cometemos um crime? A lei. Quem é que diz para esta mulher que ela cometeu um pecado? A lei. Mas a lei foi extinguida, a lei chegou ao seu fim na cruz. Nós vamos ler aqui. Então ele deu este exemplo para chegar na mensagem principal dele. Vamos aqui ao texto. Versículo 4. Romanos 7, 4.
Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. É isso que ele quer dizer. Ele pegou o exemplo desta mulher que está vinculada ao marido, porque pela lei ela cometeria o pecado, porque ela transgrediu a lei se casasse com outro homem enquanto o primeiro marido dela estivesse vivo. Então, ela só cometeria este pecado se a lei estivesse em vigor. Por quê? 1 João 3,4 diz: de fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas a lei chegou ao seu fim. A lei, ela finalizou na cruz. Ela finalizou na cruz. Assim, meus irmãos, Romanos 7,4, vocês também morreram para a lei. Ou seja, não estão mais debaixo da lei. É como se no Brasil tivessem tirado todas as leis e aí nós não cometeríamos mais crime, porque não tem lei. Ok? Exemplo apenas, também estou fazendo só um exemplo, só uma alegoria, assim como Paulo. Não tem mais lei no Brasil, então nós não cometemos mais crimes. Sem a lei de Moisés, porque ela chegou ao fim na cruz, então não existe mais pecado. Pecado da transgressão da lei. O pecado original cometido por Adão, ele foi resolvido na cruz. Nós que nascemos depois do período da cruz, já nascemos sem cometer pecados ao Senhor. A Deus não. Porque agora nós cometemos os erros da carne. As obras da carne, como diz Gálatas 5. Lá está dizendo claramente o apóstolo Paulo aos Gálatas, obras da carne. Se quer chamar de pecado, pecado da carne. Mas contra Deus, não. Não existe mais pecado contra Deus. O Senhor Jesus, ele tirou o pecado do mundo. Não existe mais pecado no mundo. Por quê? Na cruz finalizou a lei. E pecado era transgressão da lei. O primeiro pecado de Adão, Jesus, o segundo Adão, resolveu na cruz. Jesus, ele cumpriu a lei, finalizou e a lei chegou ao seu fim. Na carne, nós cometemos os erros da carne, vamos colher aqui na carne. Se eu cometer algum erro, algum pecado contra alguma pessoa, eu vou ter esse problema aqui nesta vida terrena com esta pessoa. Se um criminoso cometer algum erro, ele vai ser punido pelo quê? Pela lei dos homens. Se eu cometer algum erro na minha carne, eu vou colher na minha carne a corrupção. Eu vou colher na minha carne. Agora, pecado contra Deus? Não mais. Contra Deus, não mais. Quer mais informações a respeito disso? Visite o nosso canal. Eu vou gravar novos vídeos aqui, mas visite o nosso canal oficial do MGA, pregado pelo apóstolo Marcos Gomes, e coloca lá, procura. Coloca a palavra pecado, você vai encontrar inúmeros vídeos e vai comprovar o que eu estou falando na sua Bíblia, na sua palavra, ok? E aqui na mensagem de hoje, o apóstolo Paulo diz: assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar frutos para Deus. Claramente ele diz em Romanos 7,4, nós pertencemos a outro, não ao Nazareno, não a Jesus de Nazaré. Ele não veio para os gentios, e nós vamos ver aqui neste estudo. Vamos ver aqui na palavra de Deus e na sua Bíblia.